podem estar denunciando na ouvidoria do hospital, Sim. podem procurar o setor de segurança do paciente. Assim, só não podem se calar, gente. Vocês perceberam que sofreram uma violência obstétrica, denunciem. Tem esses números, né, que vocês podem estar ligando, vocês podem estar denunciando na própria ouvidoria do hospital, mas só não fiquem caladas, né. A questão de alguns relatos, né, de violência obstétrica que você falou que mais é comum, né. Então, é muito comum na fase expulsiva ali, né, que o bebê tá quase nascendo, de ter o puxo dirigido, que a gente chama, né, que é ficar forçando, falando assim, vai, força, 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 anda, você não faz força, você precisa fazer força pro seu bebê nascer. E muitos profissionais parece que esquecem que o parto é fisiológico, né, então o próprio corpo, ele faz a força natural, não precisa ficar a pessoa lá falando pra mulher, forçando. Por que acontece? Puxo dirigido, né, tem consequências, né, como também lacerações, né, as lacerações naturais que acontecem, que é quando a mulher, após a passagem, né, do bebê, pode acontecer ali, vou falar de uma forma mais leiga, só para que as pessoas entendam, né? Sim. Que, dá aquele rasgo ali na região perineal, né? E aí precisa fazer sutura. Muitas dessas lacerações, elas acontecem devido a ficar o profissional ali no ouvido da mulher. Faz força, você não tá conseguindo fazer força. E aí imagina também pra mulher ficar escutando isso, fica parecendo que a mulher não quer que o filho dela nasça. Né? Isso já configura uma grande violência, pois né? E a gente vê muito isso também, sabe? Quando chega adolescentes nas maternidades. Que aí começam aqueles xingamentos, aquelas coisas de você não engravidou? Então agora se virem pra parir. Gente, isso é uma coisa tão real que chega. Na realidade é algo humilhante. Exatamente. Né? É um momento. Respeito com outro ser humano. Sim. Nossa, assim, eu já presenciei muitas violências obstétricas que nem eu falei no início, que meio que encobertas, que um profissional fala de uma forma como se é pro bem dela, é pro bebê nascer. Porque, vamos combinar, gente, eu nunca tive filhos, né? Mas o tanto que eu já presenciei, eu imagino quanto que deve doer. Você é muito mole. Você tem que... Nossa. E eu vejo o quanto que essas mulheres, elas... A dor que elas sentem é muito forte. Eu lembro que uma vez me falaram assim que a gente não pode falar que a mulher tá sofrendo no parto, que ela não tá sofrendo. Ela tá sentindo uma dor. Mas é a dor, né, do parto. Não é que ela tá sofrendo, porque o sofrimento é uma coisa ruim, né? O sofrimento é uma coisa de tipo assim, que é ruim para a mulher. Ela tá sentindo uma dor que é ruim, mas é uma dor para algo que é para ser bom, né? Que a gente quer que seja bom, que é o nascimento, né, de um filho. Então, muitas mulheres, elas acabam tendo, né, consequências tanto físicas quanto emocionais devido a essas intervenções, devido à forma como o profissional age durante a assistência a essas mulheres. A gente pode ver também, é bem interessante ressaltar isso, que às vezes a violência começa desde o início, né? Desde o pré-natal. Desde o pré-natal, do acolhimento lá no PSF até a chegada dessa mulher na maternidade. É porque assim, o profissional às vezes esquece que nós temos que olhar para um paciente com um olhar holístico. O que é? Não é olhar só a doença, não que seja uma doença, né? Mas eu tô falando assim de um paciente em si. Olhar só para um fator biológico. Ele tem que olhar o contexto todo desse paciente. Ele tem que ver o histórico familiar desse paciente. Ele tem que entender as condições, como as condições financeiras, sociais. E aí muitos profissionais às vezes focam só em uma questão, que a maioria é a biológica, e esquece o resto. Sim. E isso acaba sendo prejudicial para essa mulher. Porque, vamos lá, uma mulher, exemplos, né? Ela é gestante, vai para a unidade de saúde e ela vai lá para fazer o pré-natal dela, mas aí ela tem um histórico, talvez também de violência
dentro de casa, uma violência doméstica. Só que aí ninguém foca nisso. Aí o povo foca só, tá, vamos fazer alguns exames. E às vezes a mulher precisa do quê? De uma assistência também psicológica. Todos os outros fatores, eles influenciam para uma boa gestação ou para uma má gestação. E isso também influencia em questão também de uma assistência ao parto. Mulheres, por exemplo, que já tiveram alguma violência sexual, aí ninguém coloca isso no prontuário da mulher, porque o povo só vai focar, vamos supor, só na gestação. Aí durante uma assistência ao parto, deixa a mulher exposta. A mulher, ela vai se sentir muito mal, vai prejudicar o psicológico dessa mulher. Então precisamos estar trabalhando não só uma questão, né, mas precisamos trabalhar a mulher como um todo. Muito bem. Algo que vocês falaram também que me chamou a atenção é sobre os tipos de procedimentos, da forma como é feito para que a criança possa nascer, né? E às vezes o que acontece? Tá tendo aquela dificuldade e muitas vezes eles demoram para poder tomar uma atitude, o que Rosinha estava explicando hoje em relação a isso na palestra, e aí acaba que demora muito para poder fazer o parto, e aí não fez a cesariana, e aí agora faz, qual é o nome daquele procedimento? O parto instrumentalizado, que é com fórceps. Ou seja, acontece muito isso, né? Acontece muito assim de uma forma que eu queria perguntar para vocês, quando acontece isso, que a gente sabe que existem alguns relatos quando a mãe está no processo, né, de parto, existe ali um risco de vida, né? Eu não sei se é verdade. Como? Tá, eu não sei se é verdade. Ah, tá, ok. Tô focando aqui nelas. Eu não sei se é verdade, mas vocês podem confirmar pra gente, um experiente na área, se realmente existe um risco, falar assim, agora está entre a vida e a morte, 50% para lá, 50% para cá. E aí, se for verdade, quando acontece isso, o risco não fica mais para a morte do que para a vida? Explique para a gente essa questão.